Quais são as possíveis comorbidades do transtorno bipolar? Olha, transtorno de ansiedade, né, é muito comum. Transtorno por uso de substâncias, né? E aí o paciente, tanto num episódio depressivo, ele pode abusar de substâncias, quanto no episódio maníaco, né? Como bem foi dito, ele gosta de estar nesse episódio maníaco, né? Ele se sente bem, ele se sente grandioso, ele se sente altivo e etc. no episódio maníaco. Então é muito comum ele usar substâncias, sobretudo estimulantes, né? Cocaína, álcool também é muito comum a gente ter essa comorbidade. É difícil, na verdade, você ter um paciente bipolar que não tenha alguma comorbidade ou que tenha alguma outra né, traços de alguma outra substância, de algum outro transtorno, como transtorno de personalidade também, é muito comum, né? E é discutível também a comorbidade, né, de transtorno bipolar, como por exemplo o transtorno borderline, né? Se seria um espectro, pessoas falam bipoborder, se seria um espectro, seria uma comorbidade, né? Seria que o bipolar do tipo 2, né, que às vezes foi mal diagnosticado, então, mas embora os critérios são bem distintos, a gente pode até falar sobre isso, mas voltando às comorbidades, são basicamente essas, né, as mais comuns: transtornos ansiosos, transtornos por uso de substâncias e transtorno de personalidade. Complementando e entrando em diagnóstico diferencial, essa questão de uso abusivo de substâncias psicoativas é muito comum no transtorno bipolar, né? Até como uma automedicação, né? Ah, tá deprimido, aí usa um neuroestimulante para se sentir melhor. Tá agitado demais, usa álcool para desacelerar, ou usa um neuroestimulante, cocaína, outros, para ficar mais acelerado ainda. Aí cai numa questão, porque tanto mania como depressão podem ter várias causas, são síndromes, né? Então, no transtorno bipolar, tanto a mania como a depressão são síndromes primárias, ou seja, sem causa conhecida. Se você encontra uma causa para todos os episódios de mania ou depressão, não é transtorno bipolar. Só que cocaína pode causar mania, e abstinência de cocaína, em quem é dependente, causa depressão. Mas 1000 coisas causam depressão. Semana retrasada eu estava com gripe. Era uma síndrome depressiva, eu estava sem energia, desanimado, sem libido, com hipersonia, diminuição do apetite. Síndrome depressiva, mais os sintomas respiratórios e mais febre. Então, depressão é uma síndrome com 1000 causas diferentes, com mania também. O uso de corticoides pode causar mania, uso de lúpus eritematoso sistêmico pode causar mania. São uma infinidade de causas de mania ou depressão. Aí no bipolar, usando substâncias, aí você pode ficar em dúvida. Ah, ele está em mania por causa da substância ou ele está em mania porque ele tem transtorno bipolar? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Ou a substância desencadeou um episódio da doença que ele já tem ou já teria uma predisposição a ela. Então, é uma questão muito prática, né? Esse diagnóstico diferencial, né? Das substâncias. Claro que também pode pensar assim, que a cocaína tem um efeito dura minutos, poucas horas. O indivíduo está internado há uma semana, você tem certeza que não usou cocaína, ele continua em mania, então não é mais a cocaína atuando. Então, no máximo, a cocaína desencadeou, não causou aquele episódio de mania, só desencadeou e ele tem transtorno bipolar. Por exemplo, eu tô com... então fala, depois eu falo do borderline. Um exemplo, porque eu tô com uma paciente agora internada, né, que o diagnóstico dela prévio, dado pelos colegas, era transtorno de personalidade borderline, e ela fez um episódio maníaco, claro, né, e ela estava usando cocaína e anabolizantes, né, que também pode ter desencadeado esse episódio maníaco. Anabolizante está bem estabelecido? Ainda não... Não, cocaína é mais evidente. Cocaína é mais evidente, mas a última substância que ela usou, né, foi um anabolizante. Só que ela já está internada exatamente há 2 ou 3 semanas e ela continua em estado maníaco, ou seja, já a gente tem certeza que ela não está fazendo uso da substância. Então, ela estava exatamente sendo avaliada para isso. Será que é um estado maniforme, né, induzido pelas substâncias, ou ela realmente, né, desenvolveu aí aí precisa do curso temporal, né, um estado maníaco independente dessa substância. Foi apenas desencadeou um gatilho, né, para poder desencadear esse episódio maníaco. Então, infelizmente, essa é a regra, mais do que a exceção. É a regra a gente encontrar esses pacientes comórbidos. Paciente que faz uso de substâncias, ou que tem... Álcool é muito comum também. Álcool,
pacientes, né, com transtorno de personalidade e com o transtorno bipolar. São pacientes altamente complexos de se tratar, que não tem consciência de morbidade, que é pior. Na depressão tem, né? Na mania, na depressão em geral tem, na mania em geral não tem, mas tem algumas exceções.